Vem da Folha, falando sobre produtos internos que podem ter aumento de preços. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? E aí fala sobre roupas, carros e café, isso de início. Enquanto isso, o Trump disse que para investidores que agora é hora de ficar mais rico do que nunca, ou seja, aqueles que já são ricos ficarem ainda mais ricos com essa especulação toda. A reação interna pode frear o Trump, já que, né, nesse primeiro momento, o poder de compra do norte-americano tende a cair? Olha, se nós prestamos pouca atenção para o acordo, para o início do acordo comercial Japão-Coreia e China, nós prestamos menos atenção ainda para o que aconteceu no dia seguinte do anúncio das medidas do Trump. O Senado norte-americano fez uma votação para uma posição contrária à pressão sobre o Canadá. Em outras palavras, o Canadá é nosso aliado e nós não devemos tratar o Canadá dessa forma. Portanto, vamos voltar às tarifas anteriores que tínhamos, decisão do Senado. A regra é que os republicanos têm 53 votos no Senado e os democratas 47. Sabe qual foi o resultado da eleição, da apuração dessa votação? Foi 51 votos pró-Canadá contra 48. Em outras palavras, o Senado norte-americano já derrubou o pacote. É verdade que ele não tem poder de impor isso para o presidente. Quem tem esse poder é a Câmara. E a Câmara tem 218 contra 213, portanto, provavelmente eles conseguem segurar na Câmara. Mas o Senado deu o recado. Ou vocês publicaram, a Folha publicou um artigo bem interessante, um mapa bem interessante, sobre a Ivy League americana e as universidades de elite americana. Aquelas universidades de elite americana, elas não formam apenas uma elite pensante, elas formam conexões. Aqueles grupos de fraternidade em Princeton, em Yale, em Boston, eles duram a vida inteira. Não se convém mexer com essas universidades, porque você mexe com gerações. Há uma repulsa silenciosa das atitudes de Trump. Isso eu estou falando da elite. Eu penso numa frase, sabe, Diego, quando a gente comenta sobre o Trump. Uma das últimas falas do Trump na eleição contra o Biden, agora, foi a seguinte: para você decidir o seu voto, põe a mão no bolso e veja se hoje você tem mais dinheiro do que quando eu era presidente. Essa frase vale para todo mundo. Daqui a um ano, mais ou menos, ou daqui a alguns meses, ou na véspera das eleições de midterm, será que dá para perguntar para o eleitor americano se ele tem mais dinheiro no bolso? Com a recessão, com a crise, com tudo mais? Diego, o Fed de Atlanta, portanto, é o Banco Central americano, avisou que os índices de confiança do consumidor caíram ao mesmo índice de 12 anos atrás. Sabe, gente, se a gente olha para isso, a gente tem que dar razão para o Steve Bannon. Né? Faz arruaça na mídia que você esquece o que é importante. Não adianta a gente não olhar direito o que o inimigo pensa. O Steve Bannon não tem cachola. Não adianta a gente criticar. Ele fala uma coisa, é a cachola contrária do que nós pensamos, mas ele tem. Tem que respeitar. Está vendo como ele consegue fazer? Todas essas informações, de certa forma, não conseguem aparecer. Não é que elas não surgiram. O escândalo trumpista é de tal ordem que você para de ver que o americano está com medo de comprar. Vai somando. O Senado, a universidade, né? A reação virá mais rápido do que a gente imagina. É esse o sinal que a gente observa de alguns... Até o Eris, que é bem importante, um comentarista, um grande economista americano, conservador, bastante conservador, que no artigo em que puxou a orelha do Trump, elogiou Reagan e Thatcher, diz exatamente isso: cuidado, há limites com a paciência popular. Então, de alguma forma, a gente precisa cuidar, porque nós estamos assistindo, sim, um contexto
de resistência silenciosa nos Estados Unidos. Em breve ele vai deixar de ser silencioso. Vamos ficar de olho nisso. Professor, obrigado pela participação. Nós e nossa audiência, todos nós te adoramos. Um abraço, viu? Bom fim de semana. Eu é que gosto de conversar com vocês, porque se consegue pensar junto, isso é muito bom. Um abraço a todos, obrigado Carla, Leonardo e Diogo, um abraço. Um abraço, obrigado professor, valeu. Olha, ainda nesse assunto, o dólar fechou hoje em alta, uma alta expressiva depois da reação da China a essa tarifa dos Estados Unidos. O dólar fechou numa disparada de 3% e a bolsa derreteu depois da China retaliar os Estados Unidos, né? Essa alta expressiva, aliás, que o dólar registrou hoje, é a maior alta diária em 3 anos. Atingiu a marca de 5,629. O movimento teve como pano de fundo a retaliação da China, né? Tarifas de 34% impostas pelos Estados Unidos. A bolsa derreteu quase 3%, segundo dados preliminares. Carla, reações imediatas, é claro que o mercado está se acomodando a muita especulação também nesse momento, né, Carla? Muita, Diego. É muito complicado. Você conversa com qualquer analista de mercado e a palavra é incerteza e imprevisibilidade. Por mais que o anúncio tenha sido feito, as tarifas agora estão conhecidas, os efeitos dela ainda são uma incógnita, né? O professor, por exemplo, estava colocando agora, que a gente vai ver antes do que a gente imagina, o comportamento de recessão americana, desse receio à compra. Tem muito também de ver para onde vão os investimentos, né? Então, o primeiro momento tem uma leitura, olha, o Brasil pode ser favorecido aqui, estamos num momento de juros altos, pode atrair investimento também, tem um cenário que nos potencializa, o presidente Lula volta agora de uma viagem importante do Japão e do Vietnã, que é um dos países que foi mais atingido pelas tarifas do Trump, olha-se aí uma oportunidade. Aí agora tem a retaliação da China, que pode ter outras consequências. O mercado, ele age com esse nervosismo dessa imprevisibilidade, que é a palavra mais detestada dos agentes do mercado, né? Então, e o dólar, a gente sempre brinca aqui, né? Vem para sempre confundir a cabeça de todos nós nessas oscilações. Mas é esse humor terminando a semana, de uma semana marcada aí pela promessa do presidente americano Donald Trump de criar mesmo um grande fato político mundial, econômico, que a gente vai ter que acompanhar os desdobramentos disso. E eu acho que, vendo o professor falar, a pergunta do Saca, né, sobre as consequências levarem a um ponto, né, que a gente, imprevisível mesmo, né, de pensar numa recessão, de pensar numa guerra para além da guerra comercial. A gente tem guerras acontecendo há alguns anos já, com grandes proporções. Enfim, é uma mexida que o mercado termina... E primeiro, o mercado tinha reagido primeiro bem, né? Reage mal agora à reação da China, justamente porque é um jogo que com cartas que mexem muito nos atores e muita incerteza. Mas eu falei com pessoas hoje do mercado mais cedo para tentar pegar ainda as reações ao pacote Trump, e a avaliação é isso, é muito incerta. Tem muita gente que consegue ver oportunidades, Diego, mas é isso, a gente não sabe ainda como é que vai ser, né? É difícil. Vamos acompanhar. Agora, intervalo, na volta, vamos te mostrar que o cacique Raoni pressionou o presidente Lula pedindo para que o presidente indique quem será o seu sucessor. Depois do intervalo, até já. Sakamoto, aqui no YouTube a gente continua ao vivo, eu quero te ouvir sobre as impressões do professor, dólar subindo, né? Tudo reações ao Trump e aqueles que também já retaliaram os Estados Unidos. Diego, o Trump tem repetido, né, dizendo que repetidas vezes tem dito que a menos que alguém faça uma proposta incrível para ele vai manter isso. Ele está deixando claro, já falou isso em entrevista, que o objetivo das tarifas é negociar. Negociar o quê? Negociar vantagens para os Estados Unidos. Só que acontece o seguinte, a primeira reação, a primeira grande reação, tudo bem, a gente está desconsiderando reações, por exemplo, do Milei, que até vai falar depois, reações mais lambibotas, a gente não vai reconsiderar, porque reação do tipo, a pessoa bota 10% de taxa para você, e você ainda fala, eu vou abrir o comércio para os Estados Unidos, né? E não do tipo, vamos conversar o que você está fazendo, se você é um aliado, é uma reação lambibotas. Eu tirando isso, pessoal, vamos botar os adultos na sala. A reação dos adultos, que a China, que é um grande player global, né, econômico, chegou e falou,
pum, 34%. E sentiu, inclusive, concordo com o Trevisan, foi uma ofensa, praticamente uma ofensa à inteligência do Trump. Falar, mas se você topar vender o TikTok, eu faço mais barato para você. Falar, meu amigo? Então vamos ver quem tem bala na agulha, né? Pumba. Né? Aí o Trump foi reclamar. Falou assim, né? A China entrou em desespero, não sei o que lá, não sei o que lá. Na verdade, o desespero vai ser dele. Vai dar um problemão pro Trump em cima disso. E eu acho que a questão, em último ponto, eu não acredito que os Estados Unidos vão deixar o Trump quebrar o país. Né? E eu acho que a reação, o Trump apostou que a reação do mundo vai ser uma reação de aceitação. E o mundo tá dando sinais de que não, tirando os lambibota, o resto não vai ser uma reação de aceitação. Mesmo aliados de direita do Trump não gostaram disso. Então, o que acontece? Mesmo aliados estratégicos do Trump não gostaram disso. Ou vocês acham que o Japão é um país de esquerda? Eu tenho lugar de fala para falar disso, amizades. Não é. Então, é o seguinte: no final das contas, você tem uma situação que a pergunta é: os Estados Unidos, como país, como economia, como setores, vão topar deixar o Trump afundar? Que o Trump aposta em afundar e depois melhorar. Eles vão deixar ou vai haver pressão aonde? No Congresso norte-americano para que os congressistas que representam determinadas áreas, que por sua vez têm forte relação com setores econômicos, façam algo? Né? Eu acho que na última instância, principalmente considerando que tem eleição de meio de período no ano que vem, os congressistas vão falar: pera lá, presidente, desculpa, o senhor vai ter que recuar. Vamos ver se Trump recua. Vamos ver. Enquanto isso, a gente pede para você participar, marcar a gente aí nos comentários, comentar os nossos assuntos e também deixar o like na nossa transmissão do YouTube. A gente está voltando aqui para a TV para trazer aquela participação do presidente Lula no Mato Grosso. Bom, é o seguinte, pessoal,